Segundo episódio da nossa série, Plenitude, Alegrai-vos no Senhor. Essa nossa série é baseada no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Obrigado, Fernando. Carta de Paulo aos Filipenses. Só para recapitular para você que não estava semana passada, eu quero fazer algumas considerações sobre o capítulo 1. Eu disse para os irmãos que Timóteo ajudou Paulo a fundar uma igreja na cidade de Filipos. A cidade de Filipos tem esse nome por conta do rei Filipe II, por isso que é chamada de Filipenses. E é interessante porque Filipenses tem uma igreja fundada por Paulo e Timóteo, e ele começa o capítulo 1 saudando o povo de Filipenses. Só que Paulo agora ele está preso por conta do Evangelho. Paulo ele está numa prisão, onde ele está privado de comida, onde ele está privado de poder ter a sua liberdade. E no capítulo 1 a gente vê o apóstolo Paulo se alegrando, mesmo em meio a uma prisão horrível. Pensando nos dias de hoje, ele estaria preso na pior penitenciária da qual o Brasil tem. Eu nunca fui preso, mas eu conversei com algumas pessoas que passaram pela prisão e dizem que a pior coisa que tem é você estar privado da sua liberdade num cativeiro, ali com uma alimentação que não é tão gostosa. E Paulo estava passando mais ou menos isso. E ao contrário do que é hoje, das pessoas poderem comer, o próprio preso tinha que receber o alimento. E Epafrodito, ele é nomeado pela igreja de Filipos e é enviado para levar o alimento ao apóstolo Paulo. E ele vai, ele aceita o desafio, todo mundo estava com medo, porque você imagina, Paulo estava preso por conta do Evangelho, porque ele pregava Cristo Jesus como Salvador. E aí Epafrodito vai levar alimento, sendo da mesma fé, amando o mesmo Deus que é o apóstolo Paulo. E eu fico imaginando, ele não sabia o que estava por vir, ele foi, aceitou o desafio de ir levar mantimentos ao apóstolo Paulo na prisão. E é interessante que no capítulo 1 a gente vai ver que Paulo fala sobre as dificuldades que ele está passando, mas ele se alegra no Senhor. E aí a gente viu também que muitas pessoas começam a pregar o Evangelho por coisas mesquinhas, por desejos humanos. Alguns queriam pregar o Evangelho para que Paulo fosse prejudicado lá na prisão. Então eles entendiam assim: puxa vida, se eu pregar o Evangelho, já que Paulo está preso, vão judiar mais ainda de Paulo. Outros pregavam o Evangelho por vaidade, por interesses próprios e humanos. Só que é muito lindo ver que o apóstolo Paulo, mesmo naquele momento, ele fala assim: não importa como estão pregando e por que estão pregando, o que importa é que o Evangelho de Cristo está sendo anunciado. E ele fala assim também que os soldados podem ouvir o Evangelho por conta da sua prisão. Ele está falando assim: olha, que o Evangelho não ia chegar, mas agora está chegando porque eu estou preso. E aí ele fala para o povo de Filipos assim: gente, se alegre, porque o que Deus tem feito glorifica a Ele. Eu estou preso, eu estou privado aqui, estou sem comer direito, vocês estão me enviando para o Epafrodito, ele está vindo, mas Deus está sendo glorificado, o Evangelho de Cristo está sendo expandido, o Evangelho de Cristo está sendo pregado, não importa o porquê eu como, mas está sendo pregado. E o final do capítulo 1, ele vai dizer a questão da dignidade de um cristão. Ele vai dizer a dignidade do cristão. Paulo fala assim: você tem que viver uma vida digna daquele que te salvou, do Evangelho. E aí eu usei alguns exemplos que a dignidade, a gente gosta de ter dignidade no nosso trabalho, nós queremos ser dignos do nosso cônjuge, queremos ser dignos dos nossos amigos. O que é dignidade? É você saber que alguém confia em você, que você faz aquilo que agrada a outra pessoa. Mas nós não estamos preocupados muitas vezes, e é isso que Paulo está falando na igreja de Filipe, a igreja de Caeiras, a igreja presbiteriana de Caeiras, você tem que viver uma vida digna do Evangelho do qual te salvou, do seu Salvador. Então, se você diz que ama Cristo como Salvador, faça e obedeça a Ele, faça o que agrada a Ele. Eu não posso dizer que amo a Cristo como meu Salvador, se a minha vida eu vivo deliberadamente no pecado, se eu não estou nem aí para as coisas. Eu digo que amo a Deus e eu tenho aquele costume de dizer, daquele crente domingueiro,
que de domingo chega, bota a Bíblia debaixo do braço, primeiro ele tem que dar aquela soprada, porque está empoeirado, não leu a Bíblia a semana inteira, e aí ele vai na igreja. Será que esse crente está sendo um crente digno daquele que salvou, que derramou o sangue de Jesus, que Jesus derramou o sangue por ele? E é isso que Paulo fala no capítulo 1 de uma forma resumida. Então, primeiro ele sauda, ele relembra que Timóteo esteve com ele na fundação da igreja. Depois ele faz questão de dizer que o Evangelho está sendo pregado e que a gente tem que se alegrar independente da situação que o crente venha passar, que Deus entende que tudo que Deus permite é para a glória dele. E por último ele relembra falando assim: gente, vocês têm que ver uma vida digna do Evangelho e a unidade cristã nessa luta. Um tem que ajudar o outro nessa luta. E hoje, essa noite, eu quero te convidar a abrir em Filipenses capítulo 2, nós vamos fazer a leitura completa do capítulo. Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do capítulo completo. Filipenses capítulo 2, capítulo completo. E a gente vai fazer da forma que nós já estamos acostumados. Eu começo com os versículos ímpares, os irmãos respondem com os pares, e assim sucessivamente até terminarmos o capítulo. Filipenses capítulo 2, o capítulo inteiro. Eu começo e os irmãos respondem, e assim até o final. Diz assim a palavra de Deus: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também a cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, possível conforme de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazer tudo sem murmurações e contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me gloriie de que não corri em vão, nem esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento e, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado,
pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vocês Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque o meu Cristo se adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre os homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Tema geral, a gente sabe que é plenitude. Alegrai-nos no Senhor. Temos que perseverar com alegria. A primeira lembrança desta noite que eu gostaria de falar com os irmãos é a igreja e os deveres como cristão. Quero fazer algumas lembranças a você que faz parte da igreja, não só da igreja presbiteriana, mas de outras denominações que confessam Jesus Cristo como Salvador. Nós temos algumas coisas que o apóstolo Paulo faz questão de destacar no capítulo 2. E essas coisas, a primeira dela é a união com humildade altruísta. É interessante porque a gente pensar mais no outro do que em nós mesmos não é algo natural. A gente tem que entender que só quem está em Cristo consegue colocar o interesse de uma outra pessoa à frente do seu próprio interesse. Às vezes a gente vai observar pessoas que não conhecem a Cristo Jesus como Salvador, parecendo que estão preocupadas com o próximo, parecendo que realmente se importam de uma maneira altruísta, pensando mais no interesse do outro do que no seu interesse. Mas talvez, se você cavar bem o coração dessa pessoa, você vai perceber que no fundo desse coração, ela está só pensando nela mesma de alguma maneira. Talvez ela ajudando, os outros vão ter uma boa impressão dela. Talvez ela sendo um bom chefe ou um bom empregado, as pessoas vão dizer: nossa, aquela pessoa é muito boa. Mas no fundo, ela está pensando no seu próprio interesse. E Paulo vai dizer muito sobre isso. Mas para que você tenha humildade, para que você tenha uma visão altruísta e pense mais no outro do que em si mesmo, Paulo faz algumas lembranças que eu queria destacar com vocês. Do versículo 1 ao 11, mas mais especificamente do 1 ao 4. Pensar nas coisas do alto. No versículo 2 vai dizer isso: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Versículo 2 do capítulo 2. O que Paulo está dizendo assim: eu quero que vocês pensem as mesmas coisas que eu penso. E o que Paulo pensa? Na glória de Deus. Paulo está ali preso, tendo todos os motivos para murmurar, tendo todos os motivos do mundo para se entristecer, reclamar, e ele está lá se alegrando no Senhor. E ele fala assim: gente, vocês têm que pensar como eu, nas coisas do alto. O que é pensar nas coisas do alto? É pensar nas coisas de Deus. E eu já falei em algumas outras pregações que a gente hoje em dia pensa em tanta coisa, a gente gasta tanto tempo em tanta coisa, ao invés de se preocupar com as coisas eternas, as coisas do alto. Se eu fizesse uma pergunta aqui para a igreja, e não precisa levantar uma pergunta retórica, mas para que você pense: você gastou mais tempo essa semana pensando nas coisas do alto? Isso quer dizer, fazendo devocional, leitura bíblica, oração, gastando tempo de vir à igreja? Ou você gastou mais tempo no WhatsApp, televisão, Facebook, Instagram?
talvez a resposta seja de comum acordo, de que a Bíblia não foi o que você gastou mais tempo essa semana. E Paulo está lembrando a igreja de Filipenses, está lembrando a nossa igreja hoje, dizendo assim: gente, vocês precisam pensar nas coisas do alto. Vocês precisam entender que a espiritualidade é algo que tem que ser nítido na vida do cristão. E tem que gastar mais tempo pensando e gastando energias e forças nas coisas de Deus do que nas coisas terrenas, que a traça corrói. Outra coisa que ele destaca é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, eu já disse isso aqui algumas vezes, nós só podemos ter o amor verdadeiro quando estamos em Cristo Jesus. Porque o amor verdadeiro é uma escolha e é incondicional. É assim que Cristo nos amou. Cristo, Ele olha para você como pecador e sem condição nenhuma, nada a oferecer, porque somos totalmente corrompidos. Cristo vem e te dá a graça, derrama a tua graça, o amor verdadeiro, porque Ele te escolheu. Ele escolheu te amar, por quê? Porque Ele quis. Esse é o amor verdadeiro. E Paulo está relembrando que aqueles crentes precisam ser unidos de alma, eles precisam pensar nas coisas do alto, eles precisam se amar, para que tenha união do corpo de Cristo, que a igreja precisa ter um amor verdadeiro. Porque quando você olhar para o seu irmão, que talvez chegue até a pecar contra você, você vai olhar para ele e falar assim: eu escolhi te amar porque Jesus me amou assim, incondicionalmente, sem condição nenhuma. Essa união de alma é algo muito sério. Nós costumamos dizer que temos alguns irmãos, e nós nos chamamos de irmãos em Cristo, certo? Porque temos o mesmo Pai, nosso Deus. Só que quando dizemos que somos irmãos, estamos ligados espiritualmente. Isso é muito sério. Isso é mais sério até do que sermos ligados pelo sangue, pelo jeito sanguíneo. Eu tenho uma irmã, e se fizer um DNA dela e meu, a gente vai descobrir que nós somos filhos dos mesmos pais e somos irmãos. E aí que Paulo está falando aqui: gente, se vocês estão dizendo que amam a Deus verdadeiramente, se vocês pensam nas coisas do alto, vocês como igreja têm que se amar e se unir em alma. Isso quer dizer que a identidade nossa tem que estar unida. Todos têm que olhar para a gente e falar assim: puxa vida, o Felipe partilha da mesma fé que o Rafael, que o pastor Marco, que o pastor Eberson, e assim por diante, porque nós estamos unidos em alma. E quando nós estamos unidos como o corpo de Cristo, nós nos ajudamos, nós nos amamos, nós cooperamos uns com os outros. Mas para que isso comece, ele começa falando que a gente tem que pensar nas coisas do alto individualmente e como corpo de Cristo. O jogo de palavras aqui no capítulo 2 é muito maravilhoso, porque Paulo ele vai explicando, ele joga e já explica embaixo. Ele está dizendo assim: gente, para que haja essa união, para que haja esse amor que é o vínculo da perfeição, para que realmente vocês possam estar unidos verdadeiramente, totalmente verdadeiramente, vocês precisam amar a Cristo de todo o coração e buscar as coisas dos interesses do seu Pai, que é Cristo Jesus. Eu já mencionei e volto a repetir: é muito difícil a gente se preocupar com o nosso próximo. Mas o versículo 4 vai dizer assim: ó, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está falando assim: gente, vocês têm que se preocupar não se tem comida na sua casa, mas como você tem comida na casa do outro. Porque se você se preocupar com o outro e o outro se preocupar com você, não vai faltar para ninguém. Se todos nós se preocuparmos com o nosso próximo, sempre falar assim: eu preciso pensar no interesse do outro, Deus está sendo glorificado, porque o corpo de Cristo está sendo cuidado por Cristo, através da vida de cada irmão de Cristo. Essa união é maravilhosa. E a Bíblia vai dizer que tem amigos que são mais chegados que irmãos. Isso é verdade. Eu poderia aqui passar a noite contando histórias de famílias que foram desfaceladas, famílias sanguíneas desfaceladas. Mas nós, como verdadeiros adoradores e crentes em Cristo Jesus como Salvador, nós temos que lembrar que o que nos une é o sangue de Cristo Jesus. Que o nosso interesse não são os interesses humanos, mas os interesses de Deus ser glorificado através de nossas vidas e através da nossa igreja.
Eu queria que você lembrasse realmente que você precisa pensar nas coisas do alto. Você precisa ter esse amor verdadeiro. Você precisa estar unido, primeiramente em Cristo Jesus, mas vendo quem são seus irmãos em Cristo, se unindo com eles, amando a eles, respeitando a eles, buscando mais os interesses deles do que os nossos próprios interesses. Paulo, em Romanos, ele vai fazer o anelo do casamento com a igreja de Cristo e seu noivo. E é lindo ver que o papel do homem é amar a igreja. O papel do homem ao amar a sua esposa é como Cristo amou a igreja, incondicionalmente, sacrificialmente. E a gente, como cristão, uns pelos outros, temos que ter esse amor. Nós temos que nos amar verdadeiramente, sacrificialmente. E eu costumo muito dizer isso para minha noiva, que se ela está triste, eu estou triste. Se ela sorri, eu estou sorrindo, eu estou feliz. Porque o sorriso dela vale muito mais do que o meu sorriso. Mas mais do que eu fazer isso com alguém que está próximo a mim, fazer com aqueles que são meus irmãos em Cristo, onde quer que estejamos. E é triste saber que muitas vezes a gente vê pessoas que se dizem que amam a Deus, dizem crentes, e não tem coragem de ajudar a estender um braço amigo, um ombro amigo, no amor de Cristo, para o seu irmão em Cristo. E não só os irmãos em Cristo, mas a todo aquele que necessita, que precisa do auxílio da gente como cristão. Então lembre-se, unidade tem 4 pilares: pensar nas coisas do alto, amor verdadeiro, união de alma. Lembre-se disso. Do versículo 5 ao 11, o apóstolo Paulo aponta para o nosso Mestre Supremo, Cristo, mostrando humildade, que assim como Cristo sofreu, nós podemos vir a sofrer pelo Evangelho de Cristo. Do 5 ao 11 a gente vai ver que a gente tem que usar Cristo como nosso exemplo. Ele é o nosso Mestre. E assim, às vezes a gente olha e fala assim, não, mas Jesus morreu na cruz, ele derramou sangue precioso, mas ele era o próprio Deus. Só que eu tenho que te lembrar que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. O que isso significa? Significa que a mesma dor que o ser humano sofreria naquela cruz, ou melhor, mais ainda, porque na verdade a maior dor era dos pecados sendo derramados em Cristo Jesus. Ele sofreu. Ele tinha um lado humano. Ele não pecou, nunca. Sem mácula nenhuma. Mas ele sofreu. Ele sofreu para que eu e você tivéssemos vida. E não só isso, ele se esvaziou e se humilhou. Eu fico imaginando um rei tirar a sua coroa, tirar as suas roupas maravilhosas e ir para algum lugar onde quer que ele não fosse reconhecido como rei, que ele sofresse coisas que reis não sofreriam. E Deus fez exatamente isso. Ele se esvaziou a ponto de se tornar humano, para que eu e você tivéssemos vida. Essa maneira de se esvaziar é algo que a gente tem que aprender, essa lição. E Paulo nos lembra isso no versículo 15: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, não se julgou superior ao ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Toda a glória ele deixou por um motivo: para que o pecador tivesse salvação. E Paulo relembra a igreja de Filipenses, a igreja de Caínos, assim: vocês têm que se esvaziar como Cristo. Se esvaziar como Cristo não é fazer quando você está com vontade, não é ler a Bíblia quando dá na telha. Se esvaziar por Cristo não é se dizer crente
em Cristo Jesus quando lhe convém, quando você está no meio gospel, digamos assim. Se esvaziar por Cristo é onde quer que você esteja, você levantar a bandeira daquele que te salvou. Custe o que custar. Se humilhando, se fazendo servo. E lá em João 13, Jesus ainda antes de morrer, alguns momentos antes da sua morte, ele ensina essa lição aos seus discípulos, lavando os pés dos discípulos, dizendo assim: gente, vocês não entenderam. Aqueles que me seguem são feitos e são chamados para servir. Porque mais bem-aventurado é servir do que ser servido. Ele se esvaziou e é assim que nós temos que se fazer todo dia. E porque temos aquela luta interna dentro da gente, da carne contra o Espírito, precisamos acordar logo de manhã e falar assim: Senhor Jesus, tem misericórdia do teu servo, esvazia-me de mim, e que o Senhor seja visto, que a tua glória seja vista, e que eu me faça servo cada dia mais por ti. Se você olhar para um rei, você acharia loucura lhe largar a sua majestade. E foi isso que Cristo fez, como eu disse. E nós que não somos nada, queremos muitas vezes sermos reis na vida cristã. A gente quer se vangloriar, a gente quer tudo o que você quer e não o que Deus quer. E aí tem aquele evangelho que muita gente acha que vive e acha que isso vai trazer a glória de Deus. Que é aquele evangelho rápido, drive-thru, né? Você pediu, ligou, chega, você come aquela comida rapidinho, vai dormir, assim. Com Cristo não é assim. Por vezes vamos ter que sofrer pelo evangelho. Por vezes você vai ter que entender que você, por ser crente, talvez não vai prosperar aos olhos humanos. E o incrédulo, roubando e fazendo outras coisas, pode prosperar aos olhos humanos. Lembrando. Por vezes você vai ter que dizer não a coisas que para a nossa carne seriam muito atrativas. E aí eu poderia usar tantos exemplos: roubo, pornografia, você ter um linguajar que não agrada a Deus, você viver uma vida de prostituição. Poderia citar coisas, pecados e mais pecados que talvez naquele momento vai trazer uma alegria à sua carne. Mas quando você serve a Cristo como Salvador, você tem que se esvaziar e Ele tem que ser visto de você. Você tem que se fazer servo dele, e não só dele, mas daqueles que estão próximos a você. Você tem se esvaziado de você mesmo? Não é fácil. Como eu disse, Paulo começa falando do interesse do outro antes de falar de se esvaziar. Porque não é fácil a gente pensar mais no outro do que na gente mesmo. Eu mesmo, as portas do meu casamento, às vezes é difícil. Você tem um desentendimento, você acaba pensando mais no seu interesse do que naquela pessoa que você tanto diz que ama. É uma pessoa que você vê. E Deus que você não vê. Você tem se feito servo dele? Se ele te dizer assim, vai, você vai? Hoje pela manhã aqui na igreja tivemos uma missionária Tabata. Ela ouviu o chamado de Jesus. Eu não estou falando que você tem que ir para o mesmo local que ela. Mas um chamado Deus tem para todos os cristãos, todos aqueles que amam a Deus, que é ser servos de Cristo. Se humilhar por Ele e para Ele, todos os dias. Quero ler um versículo com os irmãos, está lá em Romanos 15, 5 a 7, vai dizer assim: o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. É o resumo desse primeiro ponto. Aceite-se uns aos outros da mesma forma como que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Cristo te aceitou incondicionalmente. Você precisa aceitar aqueles que estão ao seu redor desse jeito e fazer tudo para a glória de Deus. O versículo 11 vai dizer assim: toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Que através disso a gente possa realmente fazer com que o nome de Deus seja glorificado, entendendo que temos que ter amor, união em Cristo. Precisamos ter um sentimento verdadeiro de amor e pensar nas coisas no alto. Precisamos se esvaziar como Cristo se esvaziou. E continuando, precisamos vivermos para sermos luz no mundo. Comecei o culto citando o Evangelho de João, onde o próprio Jesus diz que ele veio para ser a luz. E se somos seguidores de Jesus, temos que ser o quê? Como ele. Não Deus. Nós nunca seremos Deus. Mas eu digo sermos luz no mundo, onde quer que estejamos. O versículo 12 e 13 vai dizer sobre a responsabilidade humana na santificação. Esse jogo de palavras, Paulo vai deixar claro uma coisa que eu já expliquei, mas vou explicar novamente. No versículo 13, vai dizer assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então eu entendi. Paulo está falando assim: quem vai te dar a vitória do pecado, quem vai fazer com que você vença as tentações verdadeiramente, é o Espírito Santo que habita em você. É Deus. Só que antes, no versículo 12, ele fala assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só a minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com o temor do Senhor. Esse desenvolver, na língua original vai dizer assim: agora vocês têm que praticar aquilo que vocês já aprenderam comigo e com o seu Salvador. Desenvolvimento. Pensa, você que é pai, você que é mãe, você vê o seu filho nasceu, e aí ele nasce com 4 quilos, estou colocando um bebê bem forte aí, 3,7 kg, e aí você fala assim: puxa vida, ele não fala, ele só chora, ele só mama, ele não come alimento ainda, mas espera passar aí seus 2, 3 anos, vão começar a surgir as palavras, ele vai começar a comer outro tipo de comida. Isso se chama o quê? Desenvolvimento. Na vida cristã, o desenvolvimento são duas coisas paralelas. Cristo agindo na sua vida através do Espírito Santo, que Paulo fala no versículo 13, e você com a sua parte humana, fazendo a sua parte. Mas eu preciso te lembrar que a parte de Deus sempre será perfeita, 100%. O problema é que nós não fazemos a nossa parte. E esse desenvolver, a responsabilidade humana que temos é leitura bíblica, oração, vir à igreja, exercitar uma vida piedosa, porque tem muitos teólogos que conhecem da palavra de Deus, mas não são movidos pelo Espírito Santo, eles não entregaram a vida para Cristo Jesus. Você tem que ler a Bíblia como um livro vivo e colocar em prática aquilo que está neste livro. E eu sempre leio e releio, porque eu faço questão de lembrar que a parte de Deus Ele vai fazer para mim mesmo. Então, tem aquele livro que diz assim: Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. A gente sabe que Deus não vai falhar. Quem é infiel somos eu e você, na nossa responsabilidade humana. Quem é infiel somos nós que preferimos os manjares do mundo. É Big Brother, é novela, é jogo de futebol, é isso, é aquilo outro, é Instagram, é Facebook, é Twitter, é WhatsApp. E esquecemos que a Bíblia tem que ser o principal livro para a nossa vida. Aí é interessante que ele não para aí. Só que também não adianta muito você fazer. Sabe quando, eu lembro quando eu era menor, minha mãe falava assim: Felipe, vai arrumar sua cama. Sabe o que eu fazia? Tá bom, eu vou. E fazia tudo de qualquer jeito. Mas aí Paulo vai falar assim: não é assim que vocês têm que fazer. Façam, no versículo 14, sem murmurar, sem murmuração. Então você cumprir com a sua responsabilidade alegre. Entendeu? Assim, puxa vida, eu posso me alegrar em saber que eu faço isso e Deus é glorificado através da minha vida. E no versículo 15 ele relembra de novo a unidade da igreja,
faz com que o corpo seja irrepreensível. Ser irrepreensível não é não errar. Ser irrepreensível é que, mesmo em meio aos seus erros, você os reconhece e pede perdão. Então a nossa igreja, nosso corpo de Cristo tem que ser irrepreensível. Sabe o que é? Não podemos dar margem para ninguém lá de fora falar do corpo de Cristo de uma forma que vai trazer não a glória de Deus. Eu não estou falando de fofocas e coisas que possam vir de pessoas mal intencionadas e levantarem calúnias. Eu estou dizendo que a igreja não pode dar o pressuposto, o precedente para ser mal falada. Então, se a nós, como corpo de Cristo, errarmos com a nossa cidade, com a nossa vizinhança, nós temos que o quê? Pedir perdão, reparar o nosso erro, porque assim nós somos irrepreensíveis na unidade em Cristo. E o 16 ao 18 vai dizer: sofrer pelo Evangelho é um privilégio. Paulo mostra mais uma vez a disposição em morrer por Cristo. No capítulo 1 ele falou que o viver é Cristo, o morrer é lucro. Não importa, vivendo ou morto, tudo tem que ser para a glória de Deus. É isso que Paulo está falando assim. Que o meu viver aqui na carne, quando ele fala na carne, o meu viver no ser humano aqui, seja para a glória de Deus. Mas se eu vier a morrer aqui, também isso seja para a glória de Deus. E aí ele fala assim que morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quantas vezes, em 2 capítulos, Paulo já falou várias vezes que sofrer por Cristo é um privilégio, não um desgosto, não um dessabor. E o versículo 18 vai dizer assim: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Um pouquinho antes ele vai falar o que está passando, e ele vai falar assim: eu quero que vocês se alegrem comigo, eu quero que vocês façam festa comigo, eu quero que vocês entendam que isso traz a glória de Deus. Mas a gente gosta de ser filhos mimados, com os nossos interesses, esquecemos que vivemos para ser luz no mundo. Eu quero ler alguns versículos para os irmãos. Primeiro é Romanos 3:24. Quero te lembrar como você foi justificado, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você não tem o que reclamar. O que você merecia e eu merecíamos é o inferno. E lá, por misericórdia, um presente de Deus, Ele estendeu a mão e te salvou, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E João 9,5, que é uma parte da que eu li no começo do culto: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que esse seja o nosso desejo, que esse seja o desejo que esteja no nosso coração, assim como o nosso mestre disse: eu estou no mundo para ser a luz do mundo. Que a gente não se preocupe, como lá em João 9, os discípulos estavam preocupados com outras coisas, a não ser com a glória de Cristo, ser a luz do mundo. Eles estavam se preocupando com coisas supérfluas, coisas superficiais. Não só os discípulos, mas os judeus, conhecedores da lei, estavam dizendo assim: mas quem é esse que, ele cura de sábado? Ele está se dizendo Deus? Não. Deus não pode curar de sábado. E eu percebo que Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que se preocupa na singularidade. Ele está mostrando assim que quando Ele quer, Ele cura e faz a obra na hora que Ele quer, no dia que Ele quer e como Ele quer. Porque isso vai trazer o quê? A glória dele. Isaías 60, de 1 a 3 vai dizer assim: levante-se, refúgia, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. No Antigo Testamento, como eu disse, era natural. Deus elegeu um povo para que fosse testemunho vivo da glória de Deus. E nós, como igreja, ainda hoje assim, as pessoas têm que olhar para a gente e dizer assim: a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre vocês, sobre a igreja de Caieiras, raia o Senhor. Isso é muito maravilhoso, isso é muito grande. O poder que temos não porque somos bons, o
O poder que temos por misericórdia de Cristo Jesus. O poder de sermos luz onde quer que estejamos. Eu não podia esquecer de pontuar o versículo 15. Leia comigo aí. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A gente não pode usar como desculpa dizer assim, não, olha, 2019, 2018, 2020, não dá. Aqui tá difícil ser crente, não dá. Não adianta. Ser um verdadeiro crente autêntico e cumprir a regra, cumprir as coisas de Deus por amor a Ele, não dá. Não dá. O que Paulo está falando aqui, não. Vocês têm que ser o quê? Vocês têm que ser diferentes em meio a uma geração pervertida. Nós temos que ser diferentes, perseverando na palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me gloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aí vai voltar naquela questão que a gente já falou algumas vezes aqui no culto à noite também, pela manhã, que a nossa alegria não está aqui, está sim na nossa eternidade, na esperança futura, não do que nós estamos passando aqui. E por último, Paulo dá um relatório sobre Timóteo e Epafrodito. Do versículo 19 ao 24, Paulo fala do seu desejo de enviar Timóteo a Filipos. E é muito bonito ver porque Paulo está falando assim, eu vou enviar ele aí, porque eu quero que ele esteja aí com vocês, para que a alegria seja maior. E também não só isso, porque ele esteve comigo, ele sabe muito bem as coisas que acontecem aí. E eu quero que ele também possa me mandar notícias do que está acontecendo aí, do que Deus tem feito através da vida de vocês. Paulo tinha ajudado, Timóteo tinha ajudado Paulo na fundação daquela igreja. Logo, Paulo queria enviar novamente Timóteo para que ele tivesse com aquele povo. Do 25 ao 30, Paulo comenta a fidelidade de Epafrodito e diz para que a igreja receba bem de volta. Como diz o outro, a quem honra, honra. Paulo faz questão de pontuar e falar para o povo que tinha chegado a notícia que Epafrodito estava doente, que realmente ele estava doente, quase morreu. Mas Paulo faz questão de relembrar e falar assim, Deus foi tão misericordioso que ele não me deu outra tristeza. E quando ele fala isso, eu percebo que às vezes a gente acha que assim, né, Paulo estava, mas estou rindo à toa. Não que a vida não esteja assim tão boa, né? Não. Quando eu digo alegria, é a plenitude no Senhor. A alegria do Senhor é aquilo que excede entendimento. Mas eu tenho certeza que por várias vezes Paulo chorou. E aí aqui fica claro isso para a gente. Porque Paulo ele fala assim, gente, Deus não levou Epafrodito para que eu não tivesse outra tristeza. Então, gente, Paulo era ser humano, ele era pecador, ele sofria também. E sim, a carta da alegria é a carta da plenitude no Senhor. Nós temos que se alegrar no Senhor. Mas só lembrando que a alegria nem sempre é sorriso no rosto. Às vezes a alegria vai vir acompanhada de choro. Às vezes a alegria que está no Senhor vai vir acompanhada de perseguição. A alegria que está no Senhor nem sempre vai ser uma conta gorda no banco. Talvez seja todo mês você está meio apertado, porque você é honesto, porque você busca a vontade de Deus para a sua vida. E Paulo deixa claro que eles têm que receber Epafrodito de uma maneira maravilhosa, porque ele levou os suprimentos àquelas pessoas, a Paulo. E aquelas pessoas têm que receber ele de uma maneira dando honra a quem merece honra. Não para a glória dele, mas para a glória de Deus. Porque ele está voltando vivo, com saúde agora, para reencontrar aqueles que o haviam enviado. Traduzindo, a igreja de Filipe enviou Epafrodito, e agora Epafrodito está voltando para a sua igreja de origem. E não só ele, Timóteo também, para que a alegria de Paulo, com os relatos através de Timóteo, sejam completos. E aí, mais uma vez, ele vai falar a questão do interesse de nós
realmente nos importarmos com os interesses dos outros, não com os nossos próprios interesses. Concluindo, a unidade do corpo tem que ser uma marca presente nos crentes. Devemos ter uma união sólida, firmada em Cristo como Salvador, vivendo como Ele viveu, em humildade, brilhando a luz de Cristo, para que as pessoas ao redor possam ver a diferença entre nós e quem não teme a Deus. Palavras-chave para essa noite: amor verdadeiro, humildade, altruísmo, compaixão, traduzido em verdadeiro Evangelho. Você realmente tem vivido o verdadeiro Evangelho na sua vida? Porque Paulo ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que alguém aqui poderia bater no peito e falar assim, não por orgulho, não por vanglória, mas falar assim, não pode me imitar, eu tenho buscado ao máximo fazer isso, ser humilde, sofrer por Ele, buscar mais a glória dele do que os meus interesses, pensar mais no próximo do que em mim mesmo. Mas para que tudo isso seja verdade, esse evangelho puro, simples e verdadeiro na sua vida, você precisa viver pelas coisas do alto. Para de viver pela vida terrena, irmãos. Igreja Presbiteriana de Caieiras, para de viver pela vida terrena. Viva pela glória de Deus. Viva pelo que interessa. Gaste o seu tempo no que realmente importa. Felipe, então eu tenho que parar de trabalhar e ficar ligando o dia inteiro. Não é isso. Mas desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Se Deus te chamou para ser faxineiro, seja o melhor faxineiro possível para que glorifique a Ele. Que através da sua vida Cristo seja visto. Como? Limpando da melhor maneira, pensando assim, outras pessoas vão usar aqui. Se você é um patrão, você tem uma empresa, seja o melhor patrão possível. Pagando tudo que tem que ser pago ao seu funcionário, dando as férias que ele merece. Reconhecendo o trabalho dele. Mostrando que Cristo faz parte da sua vida. Se você trabalha em obras, faça o melhor, entendendo que outros vão falar assim, puxa vida, alguém fez aqui, estava preocupado com todos os detalhes, se a água vai ter o caimento certo ou não, se o azulejo foi bem assentado ou não. Se você está como estudante hoje, dê o seu melhor. Deus vai te cobrar pelo que Ele tem te colocado como responsabilidade. Estude da melhor maneira possível, gaste o maior tempo dando o seu melhor naquilo que está sendo proposto a você. Como? Buscando as coisas do alto. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Que aí sim, lá como no Sermão do Monte a gente viu, para que vocês, que se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas você não acrescentarás. Igreja Presbiteriana de Caieiras. Egoísmo não combina com crente. Altruísmo combina com crente. Vivemos plenos no Espírito, buscando as coisas do alto, os interesses de Deus, e se alegrando plenamente em tudo que glorifica a Deus. Isso é, nem sempre vão ser coisas boas na sua vida, nem sempre serão rosas, mas até os espinhos, se eles estiverem glorificando a Deus, deu glória a Deus, mas Deus é o Senhor, tudo ao Senhor, a mim nada, que toda a glória seja dada a Ti. Porque você respira, porque Ele permite. Que assim o Senhor nos abençoe e convida a gente de louvor para vir à frente, para cantarmos o último cântico. Pense nisso. Se temos tido uma união com humildade, altruísta, se esvaziando da gente mesmo, amor verdadeiro, união de alma, pensando nas coisas do alto, fazendo as coisas por interesse dos outros, não o nosso interesse. Sejamos luz, mas para que você seja luz, você precisa se esvaziar, porque somos pecadores. Quanto mais a gente se esvazia da gente, mais a luz de Cristo deve ser nossa vida. Que agora que você for cantar esse último cântico, você pense em tudo isso que a gente conversou. Esquece as coisas que são mundanas. Esquece o fantástico pode chegar. Pensa na sua vida como servo de Cristo. Se você tem dado o seu melhor, se você tem cumprido com a sua responsabilidade,
se você tem se esvaziado de si mesmo e se feito servo para a glória de Deus.